Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus Boa noite. ilumine a todos nós, a cada um dos companheiros, companheiras, Salvador, do interior da Bahia, de outros estados. Todos vocês sejam acolhidos em mais o estudo da nossa obra Gênese. E, antes de mais nada, na quarta-feira eu fui fazer a palestra na Casa do Caminho à tarde, e depois de 2 anos e pouco eu tive o prazer de conhecer de carne e osso, que eu estava achando que era uma imagem holográfica que ficava aqui conosco, não é? Conheci Dona Graça Carvalho pessoalmente, que eu estava achando que era... Toquei até em Graça, viu, Dona Fátima? Para ver se era de verdade, porque eu só vejo Graça na tela com essa quantidade de flores aí no seu painel. Eu estava achando que era uma imagem holográfica programada que entrava às 18 horas e colocava o link. Eu estava na dúvida se era verdade ou não. Mas, para minha surpresa, na quarta-feira, eu estou no auditório, aguardando começar o horário da palestra. Ela me perguntou, sabe quem eu sou? E eu fiquei assim, não. Aí ela se identificou, eu não acreditei. Aí eu fui pegar nela para ver se era de verdade. Era a nossa amiga Graça. Fiquei muito feliz. E como esse, dei um abraço caloroso em Graça, abraçando todos vocês na pessoa de Graça, porque a gente sente falta desse acolhimento, sente falta desse carinho, desse afeto, não é? Pois bem, hoje estamos iniciando o capítulo 9, que é Revoluções do Globo. Neste capítulo, durante hoje e a próxima semana, vamos estudar revoluções gerais ou parciais que acontecem no globo, a idade das montanhas, qual é a idade do Monte Everest, vamos saber, não é? O dilúvio bíblico, não é? Revoluções periódicas, cataclismos futuros, ocorrerá outros cataclismos futuros? Aumento ou diminuição do volume da Terra? Será que a Terra vai diminuir de sua intensidade? E hoje nós vamos falar sobre revoluções gerais ou parciais, a idade das montanhas e o dilúvio bíblico. Dentro do dilúvio bíblico, eu vou falar sobre a lenda indiana sobre o dilúvio. Eu vou tecer rápidos comentários sobre a história da Índia. Coincidência ou não, em 2011 nós fizemos um documentário visual sobre as diversas faces da Índia, não é? São fotos do Google, algumas fotos de um amigo meu que também estava conosco lá peregrinando pela Índia, isso em 2011, e eu resolvi fazer um vídeo e depois eu vou disponibilizar, que é um vídeo muito bonito, que eu conto através de imagens e áudio os 7.000 anos de história da civilização indiana, com os grandes avatares, os grandes pensadores, o que existe de mais belo na Índia, que eu sempre comento que os amigos deveriam, pelo menos uma vez na vida, ir conhecer o rio Ganges, o antigo rio Indo, não é? E tomar banho no rio Ganges quando você vê um cadáver boiando, batendo em você. Isso faz parte da cultura indiana, é uma maravilha, é uma experiência única que certamente nós levamos. Então, eu vou falar sobre a lenda indiana, sobre o dilúvio antes de Moisés, não é? E vocês vão ter uma ideia do que o que ocorreu com a Terra nessas revoluções, nesses últimos milênios, não é? E o que ocorrerá no futuro. Mas agora nós vamos falar sobre as revoluções gerais ou parciais, os cataclismos locais e os cataclismos gerais. Os períodos geológicos marcaram as fases do aspecto geral do globo, em consequência das suas transformações, mas com exceção
do período diluviano, não é? Que se caracterizou por uma subversão, uma elevação de algumas montanhas, como vocês vão ver. Repetindo, todos os demais transcorreram lentamente em transições bruscas. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo, os elementos que constituem a formação da Terra, como nós já estudamos exaustivamente nos capítulos anteriores, levaram para tomar suas posições definitivas as mutações houveram de ser gerais. O planeta Terra, ele está sempre no seu processo de mutação, assim como o nosso corpo biológico, o corpo físico, ele está constantemente no seu processo de mutação, no seu processo de transformação das suas células. As nossas células vai se renovando, em dois anos ela vai se renovando. Não temos a mesma constituição celular quando éramos crianças. Então, tudo no mundo está no seu processo de mutação, no seu processo de transmutação, como vai dizer os alquimistas. Uma vez consolidada a base, só devem ter produzindo modificações parciais na superfície. Periodicamente acontecem umas modificações periódicas na superfície da Terra e que vocês vão ver e vão fazer uma análise sobre o dilúvio de Noé. Nós vamos falar do dilúvio de Noé e o dilúvio contada pela cultura indiana milenar, não é? Os deuses indianos. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou grande número de perturbações locais que mudaram o aspecto de certas regiões. Como no tocante às outras duas causas, contribuíram para essas perturbações, o fogo e a água, não é? O fogo atuou produzindo erupções vulcânicas que sepultaram sob espessas camadas de cinzas e lavas os terrenos circunjacentes. Isso vocês viram no ano passado. Alguém me lembra aí o nome daquele vulcão que levou meses jogando lavas e praticamente estendeu um pedaço da ilha? Me fugiu o nome dessa ilha aí que pertence A Espanha. à Espanha, não é? Não me lembra alguém aí o nome daquele vulcão que Cobribélia, ele estava jogando as suas larvas e os vulcanólogos chegaram à conclusão de que a ilha sofreu uma extensão e uma parte da ilha foi totalmente destruída, conforme todos vocês acompanharam, e chegaram a preocupar o litoral sul-americano, todo o continente sul-americano, especialmente o continente ao litoral brasileiro, de que poderia haver um tsunami, um maremoto por conta das larvas que estavam caindo, não é? Mas isso não aconteceu, fazendo desaparecer cidades com seus habitantes ou terremotos, que foi o caso de Pompeia e Herculano, relatado por Plínio, que era um pensador, um filósofo, não é? Um homem da política de Roma na época. Plínio, ele iria morrer por conta dessa erupção, porque ele chegou com seu barco muito próximo da ilha de Herculano, uma ilha, o Vesúvio outra, e praticamente foram desaparecidos do mapa, não é? Então, hoje não há muitas mortes porque há todo um cuidado de avisar com antecedência que vai ter essas erupções. E geralmente as erupções ocorrem porque no centro da Terra, como vocês sabem, tem um magma e de hora para outra eles expelem, não é? É como se fosse um furúnculo nosso, expelindo o que não é, o que não faz, o que está prejudicando, o que está causando alguma anomalia
no nosso corpo físico aparece um furúnculo, dando uma conotação de que há algo errado no nosso corpo físico, não é? Ou terremotos, ou levantamentos de crosta sólida que impeliam as águas para as regiões mais baixas, ou afundamento em maior ou menor extensão dessa mesma crosta em alguns lugares para onde as águas se precipitaram, deixando em seco outros lugares. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, como a ilha de Midway. Midway fica no Índico. Quem conhece a história da Batalha de Midway, que ali foi decidido entre os navios, os torpedos norte-americanos tentando invadir Osaka, Nagasaki, que mais tarde surgiria com a bomba atômica, antes dos americanos invadirem o Japão, especialmente Nagasaki e Hiroshima. Eles tiveram que passar pela ilha de Midway. E a ilha de Midway é um pequenino arquipélago perdido no Mar Índico, aonde foi travada ali a grande guerra, chamada Guerra de Midway. Então, a ilha de Midway é um pequeno arquipélago que demonstra exatamente mais ou menos isso. Como Fernando de Noronha, não é? Que é um arquipélago nosso. O arquipélago de Abrolhos aqui no sul da Bahia também, não é? Enquanto outras desapareceram em porções de continentes, se separaram e formaram ilhas em braços de mar secados, ligaram ilhas e continentes, que foi o caso da Baía de Todos os Santos, não é? A ilha de Itaparica, ela era ligada a todo o continente. Então, há milhões de anos, houve uma dessas revoluções iria fazer com que um pedaço do que nós vemos hoje, toda a parte do território da ilha de Itaparica, né, Mar Grande, ele era, se vocês perceberem, ele era colado à faixa da Cidade Baixa. E há bilhões de anos houve uma dessas revoluções onde iria se deslocar uma dessas faixas, não é? Enfim, mas graças a Deus que nós não moramos em faixas de terremotos de grandes proporções, como ocorre lá no Índico, não é? No Japão, na região da China, enfim. Quanto à água, essa atuou produzindo ou a erupção ou a retirada do mar em algumas costas, ou desmoronamentos que interceptando as correntes líquidas formaram lagos ou transbordamentos, inundações, não é? Queria formar o mar da Galileia, o mar Egeu, como vocês vão ver mais adiante. Eu vou falar aqui sobre o mar Cáspio, o mar de Azov, que fica no Azerbaijão, que tem 370 mil quilômetros quadrados, que é um verdadeiro mar, e foi lá que aconteceu a questão do grande dilúvio, e que eu vou mais adiante comentar com vocês. Mas, e a idade das montanhas? Quem aqui já escalou uma montanha? Quem já esteve lá no Monte Roraima? Se a gente não pode ir para o Himalaia, não é? Subir os picos do Himalaia, que tem quase 8.000 metros de altitude, eu recomendo, meus amigos, porque lá no Himalaia vocês vão gastar muito mais dinheiro. É uma despesa muito grande, não é, Graça? Então, vamos para o Monte Roraima, conhecer o Monte Roraima, fazer uma trilha lá no Monte Roraima, né, com todo o conforto possível, não é? E vocês vão ver a grandiosidade do Monte Roraima, e a gente pergunta como Deus é perfeito, como esse pedaço de montanha surgiu do nada. É claro que não surgiu do nada. Nós sabemos que
a boa parte do nosso território brasileiro vivia submerso há bilhões de anos, como nós já estudamos anteriormente. Então, qual é a idade do Monte Roraima, não é? Qual é a idade das serras da Mantiqueira? Qual é a idade das serras e montanhas que compõem o nosso centro-oeste, que compõem a Chapada Diamantina? Qual é a idade do Pico da Bandeira, que é a montanha mais alta do nosso território brasileiro, não é? Então, nesse capítulo, nesse item, Kardec vai falar das montanhas, não é? Da idade dessas montanhas, né? Examinando os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que lhe foram os contras fortes possível, se torna determinar-lhes a idade geológica. Vocês já viram que nas montanhas, quando você pega uma pedra, eu tinha até uma pedra dessa aqui, você vê umas camadas na pedra, não é? Você vê, a cada camada daquela ali representa uma idade, uma subcamada de bilhões e milhões de anos que foi se formando. Na nossa teoria, dentro dos estudos da geologia moderna, da arqueologia, podemos dizer que os cataclismos futuros, que o futuro do planeta surgirá novas camadas e nós seremos os componentes desta camada. Nós, todas as formas de estrutura física que existe na Terra, tudo que compõe a Terra, vai se tornar fósseis, como os dinossauros se tornaram fósseis há 200 milhões de anos no passado, viraram fósseis, e que esses fósseis iria dar origem ao ouro negro, conhecido como petróleo. E daqui a bilhões de anos, nós seremos esses fósseis para as futuras raças que habitará o planeta Terra. Eu estou falando daqui a bilhões de anos. Então, não se preocupe, porque eu tenho certeza que um dia nós vamos virar combustível de petróleo negro. Se bem que no futuro não vai se usar mais isso, porque isso é um sistema arcaico. Vai usar tecnologia de energia produzida pelo nosso pensamento, pela nossa pineal, a nossa comunicação, a nossa viagem vai ser viagens através de campos gravitacionais, não mais usando fósseis de petróleo, que é algo muito primitivo. Nós ainda somos uma civilização do tipo 1. O que é uma civilização do tipo 1? É uma civilização que ainda utiliza a tecnologia do petróleo. A civilização do tipo 2 são civilizações, são planetas, civilizações avançadas que já manipula a energia do Sol, não é? A energia, o campo gravitacional do planeta Terra para benefício do desenvolvimento, de gerar recursos hídricos para o seu próprio planeta. A civilização tipo 3 são as civilizações que já chegaram a um patamar que conseguem manipular a energia da Via Láctea e assim por diante. Então esse é o panorama das nossas perspectivas futuras. E ao falar da idade das montanhas, como eu estava comentando, não é? Que ela periodicamente ela tem os seus processos de mudanças, como a gente vai ver aqui mais adiante, e que ela diz assim: por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período que se formaram e, portanto, a relativa ancianidade, a idade das montanhas, não é? Que apresentam
Fora errôneo acreditar-se que semelhante ancianidade corresponde à elevação que lhes é própria ou à natureza exclusivamente granítica, que revelem, uma vez que a massa de granito, ao dar-se ao seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Comprovou-se assim, por meio da observação, que as montanhas que circundam o planeta Terra, dos Vosges, da Bretanha, do Côte d'Or lá na França, para quem quer fazer uma caminhada de Santiago de Compostela, o estudo da Gênese e também o estudo de turismo ecológico. Se algum de vocês quiserem conhecer a França ou fazer Santiago de Compostela, você sai de uma cidade na França chamada Saint-Jean-de-Port, que faz divisa com a Suíça, e vocês vão subir os Pirineus. E quando você estiver subindo os Pirineus ali para fazer o Santiago de Compostela, que são 840 quilômetros de caminhada, não é? Vocês vão subir várias cordilheiras, vão subir aquela região dos Alpes, que são montanhas lindíssimas, como Kardec cita aqui uma delas, não é? Na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações, não é? Datam de período de transição, senão anteriores aos depósitos de Ula. O Jura se formou no meado do período secundário e contemporâneo dos répteis gigantes, que a gente já falou desses répteis. Os Pirineus, que é lá nos Alpes suíços, vale a pena. Eu tenho um amigo, Antônio Carlos, de vez em quando ele entra aqui na sala. Antônio Carlos tem 73 anos, se eu não me engano, é a idade de Antônio Carlos. A esposa dele, eu acho que nessa faixa aí de 70 anos. Os dois fizeram Santiago de Compostela e subiram os Pirineus. Poxa, Antônio Carlos, você com essa idade conseguiu? Eu também vou conseguir, mas só que eu quero ir pedalando. Então, e quem não quiser ter esse percurso de subir as montanhas, vocês podem fazer Santiago de Compostela por Portugal, pelo litoral de Portugal, que são 250 quilômetros, e vocês não vão subir muitas serras, ok? Então, os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes, não é? Que ocupa 44 milhões aproximadamente de anos, 440 milhões de anos atrás, essa parte desses Alpes estava sendo surgindo, que são chamados os Alpes Ocidentais, que são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, porquanto só se formaram pelos fins desse mesmo período, que foi aquele período terciário que a gente estudou no capítulo passado. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esse levantamento pode ter ocasionado grandes perturbações locais, inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Portanto, é o que nós vamos entrar agora no dilúvio bíblico. É este dilúvio bíblico que Kardec vai apresentar. Kardec fala sobre a idade das montanhas e as revoluções gerais para fundamentar o seu argumento sobre a questão do dilúvio bíblico. E nós vamos tirar essa dúvida agora, ok? O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático,
é fato cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México, corrobora esta opinião, a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspico, cujas águas salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies e estepes da Rússia, parecem restos daquele antigo mar. Ou seja, essa região que fica ali no Cazaquistão, na Rússia, Azerbaijão, tem, como eu falei anteriormente, 370 mil quilômetros quadrados de mar. É um mar salgado, fora do eixo do resto dos continentes aquáticos. E é aqui que ele vai dizer o que gerou na mitologia indiana, na mitologia hebraica, porque a cultura indiana, como vocês vão ver nas imagens que eu vou mandar depois, a cultura indiana ela é muito anterior do que a cultura hebraica. Os deuses indianos, que na Índia atual tem mais de 3.000 deuses, são mais de 3.000 deuses, muitas divindades, é uma população de 1.380.000.000 de habitantes, uma cultura milenar formidável, não é? E que ele diz assim: por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Para o Oceano Índico, estas inundaram e devastaram. Naquela época já tinha civilizações, já tinha a civilização indo, dos hindus, e já tinha as civilizações hebraica, que mais tarde iria, que foi o período do dilúvio, aonde habitava a raça adâmica, Adão, a teoria de Adão e Eva, que Adão e Eva surgiu do paraíso. Perdão, eu já estou antecipando a aula aí do capítulo 10. Eu vou falar de Adão e Eva, no capítulo 10. De Noé, estou falando de Noé. Já existia a cultura hebraica da figura de Noé, não é? Que Noé construiu aquela barca, como a gente vai ver mais adiante. Essas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. E quem era esse povo hebreu, ô Graça? Graça estava lá na época do povo hebreu, porque Graça é velha, viu? O espírito de Graça vem lá desde o povo hebreu, e por um amor a gente, ela está aqui entre nós. Ela nem precisava estar mais aqui encarnada na Terra, mas está aqui para nos ajudar, não é? Então ela vem, Walter, lá desde a época de Noé, não é? Provavelmente ela estava lá naquela barca de Noé também, não é? Então, o povo hebreu, embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, pois que muito copiosa que essa fosse e ainda se prolongasse por 40 dias. Ou seja, no dilúvio de Noé, por que é que Deus fez chover 40 dias? Se chover 40 dias no território brasileiro, nas cidades brasileiras, se chover 40 dias aqui em Salvador,
simplesmente Salvador desaparece, desaba tudo, não é? Naquela época, 40 dias para uma localização era um verdadeiro dilúvio, e quando a gente diz assim, está caindo um verdadeiro dilúvio, um verdadeiro temporal em locais específicos e que traz grandes catástrofes, como vocês viram no ano passado aqui na Bahia, Recife esse ano, em Petrópolis, Recife também, que são esses que poderíamos dizer assim, que são verdadeiros dilúvios, né? Tá chovendo muito, tá um dilúvio terrível. Então 40 dias não daria para encher o mar, aquela região que tem 370 mil quilômetros quadrados. Então, para aquele povo nômade, era um verdadeiro dilúvio universal. Olha a tecnologia que eles tinham na época. Eles eram agrícolas, eram agricultores. As suas tecnologias eram rudimentares. Então essas forças telúricas da natureza os assombravam, porque a comunicação dos hebreus e dos indianos, eles viam nessas forças telúricas a força de uma divindade. Até aquela época, os povos mais primitivos da Índia, não existia a palavra Deus. Mais tarde iria surgir Brahma, como vocês vão ver mais adiante, não é? Que prolongasse por 40 dias. O cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não poderia bastar para cobrir toda a terra até acima das mais altas montanhas, não é? Para os homens de então, que não conhecia mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e de que nenhuma ideia tinham da sua configuração desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora para eles a terra inteira. Então, para eles, não foi uma chuva que aconteceu, foi um grande cataclismo que, com tempestades, associada ao Walter, que Walter estava me perguntando sobre os cataclismos, houve uma ebulição dessas placas tectônicas terrestres, queria fazer com que uma parte do Mar Índico se separasse e fechasse, criando grandes turbulências, grandes cataclismos, e para esse povo que tinha uma cultura nômade rudimentar, era um dilúvio universal. E isso foi narrado no Velho Testamento, não é? E aí a gente vai entender por que Noé construiu a arca, o mito de Noé, não é? Se a essa crença admitirmos a forma imaginosa, não é, da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. Aí Kardec vai dizer que há um exagero na narração bíblica. Por que Kardec está dizendo isso, né? Que houve, porque assim, naquela época eles não tinham tecnologia, a comunicação era uma comunicação oral, eram contos. O que é uma comunicação oral? Vocês acreditam em Saci Pererê? Eu vou até beber água. A caipora, eu acredito na caipora. A caipora já me pegou 2 vezes, Dona Fátima. Me pegou 2 vezes. Uma vez foi na linha verde. Eu estava dentro de uma mata, no final de tarde, me perdi e me parece que algo estava me puxando para um lado, me puxando para o outro. Eu levei quase 2 horas para sair dentro de uma mata. Parece que foi a caipora que me pegou. A outra foi na ilha, uma ilha aqui, um pequeno arquipélago que tem aqui no sul da Bahia. Eu me embrenhei dentro desse mato, dessa ilha, fiquei perdido lá. Parece que foi a caipora que me pegou. Então, isso são contos.
Claro que não existe a caipora, mas são contos, não é? Então, naquela época, havia o simbolismo dos contos, das narrativas históricas passadas dos seus antepassados, não é? Porque imagine que hoje nós dominamos a tecnologia, como foi mostrado ontem, que coisa linda! O telescópio James Webb ontem mostrou uma imagem de uma galáxia, meu Jesus, fantástico! Isso era meramente possível há 30 anos atrás. Imagine que há 60 anos atrás a gente não tinha essa visão da galáxia como nós estamos tendo hoje, por conta do desenvolvimento tecnológico que está mostrando as entranhas do universo há bilhões de anos atrás, como o universo surgiu. Então imagine, há 7.000 anos, 5.000 anos atrás, que os nômades, os hebreus, os indianos, eles tinham civilizações muito rudimentares. Então eles viviam fechados no seu mundo, no seu pequenino mundo, não é? Eu contei aqui a teoria da formiga e do bolo de chocolate. A teoria da formiga e do bolo de chocolate, não é? Dona Fátima mora em Minas, não é isso, Dona Fátima? Rio de Janeiro. Dona Fátima fez um bolo de chocolate e colocou em cima da mesa. E formiga adora bolo de chocolate. Aí uma formiga que mora aqui em Salvador, pelo conto da oralidade, ficou sabendo que existe um bolo que está entre Salvador e Minas Gerais, em linha reta, entre Salvador e BH, vamos dizer BH, dá mais ou menos, acho que 1.300, 1.400 quilômetros, eu não sei dizer bem. Para uma formiga sair daqui e comer esse bolo lá na casa de Dona Fátima, sabe quanto tempo vai levar? Bilhões e bilhões de anos. Os seus antepassados vão ter que se reproduzindo para chegar até lá. Se eu moro no bairro do Palmiúdo e Reginalva, você mora onde, Reginalva? Paralela. E Reginalva mora na Paralela. Vamos dizer que tem 8 quilômetros entre, dependendo onde Reginalva mora, 8 quilômetros. Para uma formiga sair daqui para ir pegar o bolo lá de Reginalva, vai levar milhões e milhões de anos. Eles vão ter que desenvolver alguma tecnologia para ir numa nave espacial e chegar até lá. Percebeu? Então, aquela civilização, eles achavam que eles eram os únicos povos que ali habitavam. Eu fico observando muito o movimento das formigas no seu trabalho, né, no seu processo de evolução, não é? Que cada uma trabalha, está no seu processo de evolução. E aí, quando ele diz aqui, no item 5, o dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra. Vou repetir. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos. Era o que eu estava comentando aqui, não é? Da questão da oralidade, de você contar uma história e assim sucessivamente. Essa história vai passando dos seus antepassados para as futuras gerações, de geração em geração. Daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. Nessa nota das teogonias, que Kardec vai falar, ele vai dizer que, aqui na nota de rodapé, que
lenda indiana sobre o dilúvio refere segundo o livro dos Vedas, que é o livro mais antigo da antiguidade, não é? Ele vai falar aqui, deixa eu ver que ele vai falar aqui do livro dos Vedas, que é bem antes de Noé, de Moisés, que Brahma, o deus indiano, o arquiteto, o criador de todas as coisas, transformado em peixe, Brahma se transforma em peixe e se dirigiu ao piedoso monarca Vaisvata. Vaisvata é na cultura indiana, não é? Aquele homem piedoso queria guiar uma arca e levar o seu povo, e que na cultura hebraica é Noé, não é? Ele disse: chegou o momento, Brahma, não é? Transformado em peixe, o deus Brahma se transforma em peixe e se dirigiu ao piedoso monarca daquele país longínquo. O rio Indo é o rio Ganges, não é? Que o rio Ganges tem aproximadamente quase 6.000 quilômetros de extensão de uma ponta a outra. Praticamente corta quase todo o território, uma boa parte do território indiano. Ele disse: chegou o momento da dissolução do universo. Chegou o momento em que o universo vai ser dissolvido, não é? Em breve estará destruindo tudo o que existe na terra. Tens que construir um navio em que as embarcarás, depois de teres embarcado sementes de todos os vegetais. Esperar-me-ás neste navio, e eu virei ter contigo. E aí ele diz que você deve reunir todas as sementes e esperar passar esta grande catástrofe, porque eu estarei contigo. Isso está no livro dos Vedas. E o livro dos Vedas é bem mais antigo da teoria de Noé e de Moisés. Trazendo à cabeça um chifre pelo qual me reconhecerás. O santo obedeceu, construiu um navio, embarcou nele e o atou por um cabo muito forte ao chifre do peixe, porque Brahma se transforma em um peixe e ele amarra um cabo muito forte no chifre do peixe, que esse peixe iria guiar toda a comunidade daquele povo dos Vedas. O navio foi rebocado durante muitos anos com extrema rapidez por entre as trevas de uma tremenda tempestade, abordando ao final ao cume do monte Himalaia, aportando ao cume do monte Himalaia, que é o monte mais alto do planeta. Brahma ordenou em seguida a Vaisvata que criasse todos os seres e com eles povoasse a terra. É flagrante a analogia desta lenda com a narrativa bíblica de Noé. Da Índia, ele passará ao Egito como uma multidão de outras crenças. Ora, sendo o livro dos Vedas anterior ao de Moisés, a narração que naquele se encontra do dilúvio não pode ser uma cópia deste último. O que é provável é que Moisés aprendera as doutrinas dos sacerdotes, as doutrinas secretas dos egípcios como dos hindus. Então, como a gente vê em uma das citações da oralidade contada por Moisés sobre a história de Noé, que nessa narrativa desse dilúvio encontrado no Gênesis da Bíblia hebraica, Deus decide inundar a terra por causa da profundidade do estado pecaminoso da humanidade. Uma forma de Deus castigar a humanidade porque havia muita coisa errada, né?
o pecaminoso da humanidade. O justo, aquele que segue as diretrizes divinas. O justo é aquele que segue as diretrizes divinas. Noé recebe instruções para construir uma arca. Quando a arca é concluída, Noé, sua família e representantes de todos os animais da terra são chamados para embarcar. Quando o dilúvio destrutivo começa, toda a vida do lado de fora da arca perece. Após as águas baixarem, todos aqueles a bordo desembarcaram e têm a promessa de Deus de que ele nunca vai julgar a terra com o dilúvio novamente. Ele dá o arco-íris como sinal de promessa. Isso é história. E como vocês viram, que a doutrina védica já existia há milhares de anos. Como eu disse, que a civilização indiana é uma das mais antigas do planeta. E há evidências, meus amigos. Contra evidências não tem argumentos, não tem fatos. Por quê? A civilização indiana é uma das mais antigas do planeta. E essas evidências arqueológicas, que teria começado aproximadamente 75 mil anos. E como a gente estudou sobre a paleontologia, o Homo sapiens, o homem de Neandertal, sua formação se deu ao longo do rio Indo, que hoje é conhecido como Rio Ganges, que era habitado por caçadores, coletores e nômades. E lentamente esses caçadores, esses nômades, eles lentamente foram se organizando em aldeias por volta de aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo. Portanto, olha a beleza da tese apresentada aqui por Allan Kardec e pelos espíritos nesse capítulo Revolução do Globo. Há uma fundamentação em falar sobre esses aspectos, como nós vamos estudar na próxima semana o capítulo Os Cataclismos Futuros, aumento e diminuição do volume da Terra, para depois a gente abordar o capítulo 10 sobre Gênese orgânica. Aí nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. E eu vou pedir a vocês que acompanhem o capítulo 3, se eu não me engano é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o reino mineral, o reino hominal e o reino vegetal. Não é? Por que Kardec está apresentando o dilúvio? Não é? O dilúvio bíblico. Que aqueles povos presenciaram um desses grandes cataclismos, como vem ocorrendo nos nossos dias atuais. Portanto, eu vou deixar agora aberto aqui para a participação de todos vocês, e na próxima semana nós vamos falar sobre o que Walter ficou assim. Walter me parece que ficou preocupado, James, e os cataclismos presentes e futuro. Então na próxima semana nós vamos falar sobre as revoluções periódicas que está acontecendo e por que está acontecendo. E há alguma forma da gente evitar essas revoluções periódicas, esses cataclismos? E agora eu gostaria de ouvir a participação de vocês sobre o dilúvio bíblico nessa narrativa que nós fizemos aqui, para que a gente tenha uma melhor clareza dos estudos apresentados por Kardec, ou melhor, inspirado pelos espíritos. Kardec era inspirado pelos espíritos a escrever essa tese de história da Terra, da antropologia, da arqueologia terrestre. Vamos lá? Professor, eu não vou falar do dilúvio não, mas eu vou falar o quanto você nos
nos leva a enxergar, porque a gente até já leu, né? Pode ter lido um livro didático, já viu isso, leu em outros lugares, nos próprios livros espíritas, mas pelo menos eu, né, nunca parei para pensar mesmo sobre a formação da Terra, né? As rochas, isso que você falou de quantos anos tem aquele mineral, né? O quanto a Gênese leva a gente a pensar em tudo que está na Terra, né? Inclusive nós, mas em tudo que está na Terra. E quanto tempo tem aquilo, como foi formado, a importância, quão é importante isso, né? Esses elementos que estão aqui no planeta para a gente. E a gente faz a maior destruição. Então, é isso. Edna está comentando aqui no chat. Edna está dizendo o seguinte: eu só fiz a trilha do Pai Inácio, não é? Quem pega a BR-242, sentido Ceabra, próximo a entre a entrada de Lençóis e a entrada de Palmeiras, Ceabra, tem o Morro do Pai Inácio, não é? Então a Edna disse que só fez essa trilha, não é? Mas é uma experiência. O Morro do Pai Inácio. A gente, quando está lá em cima nesse morro e vê aquela dimensão, e a gente diz assim: meu Deus, meu Jesus, com o quão eu sou pequenino diante desta grandiosidade do Criador, não é? Uma amiga nossa, como eu faço parte lá da sociedade do Lote Laure, com os amigos lá, que eu tenho muitos amigos que são espiritualistas, nós fizemos uma meditação no Morro do Pai Inácio no final de tarde do pôr do sol. É uma oração em hebraico, rezado por essa nossa amiga que fala hebraico. É muito lindo, e a gente vê aquele pedaço de montanha e a gente pergunta como este arquiteto elaborou isso. Tudo tem uma forma inteligente, uma célula, tudo no universo, tudo na Terra, é um princípio inteligente do universo se manifestando na explosão dessas belezas incomensuráveis. Então, quando estudamos o dilúvio bíblico, mostrado aqui do ponto de vista da arqueologia, da paleontologia, dos estudos fósseis, vamos ver que a nossa vida na Terra é constituída de histórias, de contos. São narrativas. Essas narrativas é que nos dá uma pujança da nossa vida. Então sabemos que o que aconteceu na época de Noé não foi um cataclismo, como ele diz aqui, não é? Foi uma parte de uma região do planeta que sofreu uma revolução geológica que iria causar esses grandes maremotos, não é? E aí ele diz aqui também, né, que eles entendiam que isso era castigo dos deuses, de Deus. Então, quando há esses cataclismos, eles atribuíam que era um castigo de Deus, era a ira de Deus contra o seu povo, porque a gente estava vivendo de forma errada. Eu fiz um seminário, viu, Tereza? Transmutação planetária é o título do seminário. Transmutação planetária. Eu fiz um seminário pela manhã lá no Lote Laure, no Vale do Capão, em 2012. Em 2011, em 2012, no dia 22 de dezembro de 2012, no calendário maia, o planeta Terra ia ter uma grande catástrofe. E muita gente estava preocupada com isso. E eu fui fazer esse seminário sobre transmutação planetária, ou seja, transição planetária. Eu fiz um seminário abordando de muitas questões que eu já abordei aqui com
com vocês. O mais interessante que tinha pessoas que não eram espíritas, eu não estava falando para um grupo de espíritas, eu estava falando para um grupo de espiritualistas, tinha um casal de argentinos, tinha os franceses, tinha pessoas de outras etnias, de outros países, e muitos deles chegaram à conclusão de que a grande transição é uma transição do ponto de vista interno nosso. E foi uma das nossas teses de que as grandes transições, os grandes cataclismos que vêm ocorrendo na Terra são cataclismos do ponto de vista ético, moral e espiritual. Não é? E orar lá no Morro do Pai Inácio é uma experiência única, divina. E a gente pergunta a grandiosidade deste Criador para com todos nós. Tudo está no seu processo de crescimento espiritual. Então a nossa vida é feita de histórias, de pedacinhos de mosaico. Visualize uma coxa de mosaico, não é? E eu contei isso, não foi, Graça? Eu contei lá na palestra da coxa de mosaico que eu tenho na minha sala. Eu tenho uma coxa de mosaico de 2 metros de altura por 3 de comprimento. Uma coxa de mosaico, feita de fuxico, coxa de fuxico. Aquelas coxas de fuxico. São pedacinhos de fuxico. Cada pedacinho cada fuxico, essa coxa tem 3.600 fuxico. E foi feita por uma senhora de 90 anos. Ela já desencarnou. Ela levou 7 meses fazendo essa coxa. Eu encomendei essa coxa como painel na minha sala. O carinho que ela teve, essa senhora, não é? Eu fiquei maravilhado, ela levou tempo, 7 meses construindo aquilo. E aí eu fico dizendo que Deus é isso. Ele vai construindo a nossa vida com uma coxa de fuxico, com mosaicos de cores diferentes. E quando você está pronto, olha a beleza que é aquele painel. Então a Terra é um grande recorte, é uma coxa de fuxico feita de mosaico pelas mãos do Criador. No caso da minha coxa, pelas mãos desta senhora. Ô James, teve uma aula que você falou sobre o vírus, o novo coronavírus. E, rapaz, foi uma revolução na minha cabeça, porque, assim, a gente sabe que o vírus é um organismo acelular, por isso ele é considerado ser não vivo. Mas, e você falou isso, né? Olha a inteligência do cara de se mutar para sobreviver. Ele vive se modificando para sobreviver. Aí na minha cabeça isso foi o seguinte: rapaz, eu não posso me abater por nada. Eu tenho que me mutar. Eu tenho que me reinventar, porque se o vírus faz isso, então eu também vou fazer a mesma coisa que o vírus. Você tem que, mais do que levantar e cair, você tem cair e levantar. Você tem que se mutar mesmo para sobreviver internamente. É o que o vírus faz, e o vírus não pode me dar um banho, né? Eu que tenho que dar um banho no vírus. Eu fiquei com isso na cabeça daquela sua aula. Muito boa essa colocação de Teresa, que significa, meus amigos, essa fala de Teresa é muito oportuna, não é? Significa que nós somos capazes de se reinventar, não é? E quando eu vi essa senhora de 90 anos, quando ela veio, eu fui na casa dela, Teresa, pegar a coxa, e na época essa coxa já tem mais ou menos uns 9 anos, essa coxa, e que é um painel que eu tenho. Eu perguntei quanto é que era na época,
não é? R$200. Ela me cobrou R$200 por essa coxa. E a coxa valia muito mais. E eu não, claro que eu não paguei R$200 a ela, paguei muito mais. Mas o que eu estou querendo dizer, que eu perguntei a essa senhora, e me parece que aqui na sala tem pessoas que são prendadas. E como Teresa falou, a capacidade de você se reinventar, superar. E eu perguntei a essa senhoria, a paciência que ela tinha, não é? O cuidado que ela teve. Então o Criador está tendo esse cuidado magistral de, sabe, de nos dar possibilidade de nós nos reinventarmos. Gostei muito da sua fala, Teresa. A capacidade da gente se reinventar e fortalecer o nosso sistema imunológico contra o vírus do macaco que está aumentando aí agora aqui no Brasil e tantos outros vírus. E como se neutralizar desses vírus. Isso é assunto, viu, Teresa, para o capítulo aí dos estudos sobre gênese orgânica, viu? Que nós vamos tecer alguns comentários sobre essas questões. Mas não só de saúde, James, de tudo, de amor, de financeiro, de tudo. Exatamente. Porque o vírus não tem como respirar se não entrar numa célula. E o cara vai lá e consegue, sabe? Então, é isso, a gente tem que ir lá sem nada, ele vai lá e consegue. Exatamente. Ok, meus amigos. Está confirmado, senhor Jaime, que o vírus ataca certos tipos de DNA. Ou seja, teoricamente, ele escolhe o DNA para poder viver, ou se transmutar. Isso foi falado no Google o dia 15 de julho. E como vocês sabem que sou meio maluco nesse sentido, eu fico pesquisando continuamente. E é uma das tarefas que eu faço. Ótimo. Exatamente. Está confirmado que o vírus está em certo tipo de DNA. O Walter, não vamos entrar aqui nesse assunto, né? Eu preferiria, Walter, que você me levantasse, me questionasse quando a gente for estudar sobre o princípio vital, a geração espontânea, o homem corpóreo. Eu gostaria, Teresa, de tratar esse assunto sobre DNA, sobre mutações, e aí a gente vai entrar em um estudo mais apurado sobre a gênese orgânica nossa. Aí a gente vai falar por que Teresa, ou melhor, por que as mulheres são mais completas do que os homens. Não é, Teresa? Por que as mulheres têm dois cromossomos XX e o meu amigo Aldo Cerqueira tem um X e um Y? Por que Aldo tem um X e um Y? O Y é um X com a perna cortada. Porque somos mais inteligentes, James. Tá vendo você, Aldo? Foi que Suzana falou, somos, né? Mais inteligentes. Então, vamos estudar isso sobre o homem corpóreo, sobre o princípio vital, ok? Então, eu preferiria tocar nesses aspectos no capítulo 10, porque eu acho que vai ser fascinante. Eu vou pedir a vocês que estudem a Gênese, esse capítulo 10, que nas próximas, daqui a 15 dias, e o livro dos Espíritos, sobre o reino mineral, o reino vegetal, o reino hominal, especialmente a pergunta 606 do livro dos Espíritos. Pesquise aí, tá certo? Eu vou pedir a alguém que
queira fazer a prece de encerramento, agradecer mais uma vez a participação. Obrigado, Tereza, pelo elogio. E peço a todos vocês que continuemos nessa nossa capacidade de sentir esse amor que Tereza estava falando, de perceber que nós somos partículas de amor. Somos o átomo do amor. Cada partícula nossa é constituída de amor. Tudo é amor. Uma serpente é constituída pela expressão bela do amor. Quando nossa amiga Edna disse que subiu o Pai Inácio e foi lá, eu me lembrei da minha meditação lá no Morro do Pai Inácio. É lindo. Tudo é amor, meus irmãos. Vamos respirar amor. Porque a vida se torna muito mais leve, muito mais saudável. Quando a gente ama a vida, a gente se reinventa e abrimos a janela da nossa mente e temos uma visão mais ampliada do universo, da vida e da vida espiritual nossa, da natureza do ser. Então, no final eu vou colocar aí no canal, vou colocar aí no grupo as diversas faces da Índia, que é músicas indianas que eu coloquei, com algumas fotos que eu produzi na época. É um material que eu deixei guardado durante 11 anos e só agora que eu resolvi publicar, tá certo? Então eu vou pedir alguém aí que possa fazer a prece. Quem se candidata? Ô Tereza, você pode fazer a prece, Tereza? Agradecemos, Senhor, estes momentos que podemos entrar em contato com vossa luz, com vossa essência, com a verdadeira importância de todos nós aqui neste planeta. Que esse esclarecimento possa se multiplicar em nossas mentes e se transformar em ações positivas, ações iluminadas, e que possamos multiplicar este conhecimento e verdadeiramente expressar a nossa essência. Agradecemos ao mentor deste trabalho, a todos aqueles encarnados e desencarnados que estão neste trabalho, que estão aqui conosco neste momento. Pedimos luz e evolução espiritual para todos eles e com os nossos corações cheios de gratidão. Assim seja. Assim seja.